Está escrito em Lucas 10, versículo 25, o seguinte: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Meu irmão, minha irmã, a pergunta feita ao Senhor Jesus por esse perito da lei é uma das questões mais importantes que qualquer ser humano pode fazer. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa dúvida não é nova, tampouco limitada a um único contexto. Em outras passagens bíblicas, vemos pessoas como o jovem rico questionando Jesus sobre como alcançar a vida eterna, o que revela a profundidade e a universalidade dessa busca. No entanto, a pergunta feita por este perito da lei não é feita com sinceridade, mas com a intenção de testar Jesus e tentar desacreditá-lo. Este detalhe é importante, pois nos ensina sobre o coração humano. Frequentemente buscamos respostas, mas muitas vezes a nossa motivação está mais ligada ao desejo de desafiar ou confirmar o que já acreditamos do que a um desejo genuíno de aprender. O perito da lei, que se aproxima de Jesus, não era um simples estudante das Escrituras, mas alguém com profundo conhecimento da lei judaica, alguém que dominava os ensinamentos de Moisés e tinha a habilidade de interpretar a lei de Deus. O seu papel era orientar o povo sobre como viver de acordo com as leis de Deus. Portanto, a sua pergunta a Jesus não era apenas teórica. Ela visava colocar Jesus à prova, desafiando a sua interpretação das Sagradas Escrituras. Jesus, em sua sabedoria, não responde diretamente à pergunta com uma explicação teórica. Em vez disso, ele narra uma parábola, uma história com lições profundas sobre o que significa realmente amar ao próximo. Na famosa parábola do bom samaritano, Jesus apresenta uma situação em que um homem é assaltado e deixado quase morto à beira da estrada. 3 pessoas passaram por ele: um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote e o levita, ambos figuras religiosas respeitadas, passam de largo, ignorando a necessidade daquele homem ferido. Por outro lado, o samaritano, um homem de um grupo étnico e religioso desprezado pelos judeus, vê o homem, sente compaixão dele e decide ajudá-lo, mesmo que isso envolva sacrifício pessoal e custo financeiro. Jesus, ao contar essa história, não só responde à questão do perito na lei, mas também o desafia a reavaliar a sua compreensão da lei e da vida espiritual. O que Jesus ensina é que a verdadeira prática da lei não é apenas cumprir formalidades ou normas, mas agir com amor, compaixão e misericórdia. A questão levantada por Jesus àquele perito da lei é muito clara. Não basta apenas saber o que está escrito. O problema que Jesus aponta é que muitos, como aquele perito, são doutores na lei, mas iletrados na vida. Conhecer a Bíblia, entender a teologia, citar versículos e até ensinar outros, não significa que estamos vivendo de acordo com os princípios que ela nos ensina. Esse é o dilema de muitos cristãos. Sabemos o que é certo, mas frequentemente falhamos em viver conforme esse conhecimento. A verdadeira vida cristã não se resume a acumular conhecimento, mas, sobretudo, a colocá-lo em prática no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos e em nossas escolhas. O problema daquele perito na lei, e muitas vezes nós também, é que nos concentramos tanto em seguir regras, tradições e interpretações rígidas das Escrituras, que esquecemos o espírito da lei. A verdadeira religião não é sobre aparentar uma vida santa ou ter uma lista de coisas que devemos ou não devemos fazer. Ela é sobre o coração transformado por Deus, que é capaz de amar o próximo como a si mesmo, de perdoar, de liberar perdão e de servir sem esperar nada em troca. Jesus
frequentemente desafiava os fariseus e outros líderes religiosos por sua hipocrisia, por sua capacidade de decorar versículos e ensinar a lei, mas negligenciar o mais importante, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé. O verdadeiro cristão não é aquele que sabe a Bíblia de cor, mas aquele que vive a Bíblia em seu coração e atitudes. O cristão genuíno é aquele que ama o próximo, que busca servir, que se importa com os marginalizados e que reflete o caráter de Cristo em suas ações. Por isso não podemos cair na tentação de pensar que o simples conhecimento do texto nos torna justos. O que nos torna justos é viver o texto, e isso implica em viver o amor, a compaixão e a misericórdia de Cristo. Entre o livro e a vida, nós somos chamados a viver de maneira autêntica. Não basta conhecer as Escrituras. Devemos viver o que nelas está escrito. Como cristãos, somos desafiados a sermos mais do que doutores no texto, mas praticantes do amor de Deus, especialmente em um mundo que desesperadamente precisa desse amor. O chamado de Jesus é claro: vá e faça o mesmo. Não se trata de apenas saber o que a Bíblia diz, mas de viver o que ela ensina. Que possamos ser cristãos que traduzem a verdade bíblica em ações de misericórdia, compaixão e amor ao próximo, para que, de fato, a vida eterna se revele em nossas vidas e através de nós. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.